E a gente abre a edição de hoje com a repercussão de uma declaração do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, sobre as urnas eletrônicas. Durante um encontro com diplomatas em Brasília, Flávio afirmou que as urnas usadas no Brasil teriam a mesma origem da empresa venezuelana Smartmatic, citada em um relatório da CIA sobre suspeitas de fraude nas eleições da Venezuela. O senador também pediu que os países enviem o maior número possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras. Vamos conferir o que ele disse. Inclusive, utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. 20 in Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Logo depois das declarações, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota reafirmando que a Smartmatic não fornece e nunca forneceu urnas eletrônicas para o Brasil. O TSE também afirma que todo o projeto das urnas e do sistema eletrônico de votação foi desenvolvido e é administrado exclusivamente pela Justiça Eleitoral. O tribunal também esclarece que a Smartmatic nunca programou as urnas brasileiras. Segundo o TSE, a empresa prestou apenas serviços de treinamento e, em outros contratos, atuou na área de conexão de dados e voz. O TSE ainda reforça que o software das urnas é desenvolvido pela própria Justiça Eleitoral e que o sistema utiliza meios próprios e criptografados para a transmissão dos dados, sem conexão com a internet. As declarações de Flávio foram feitas diante de embaixadores e representantes de mais de 40 países. Depois da repercussão, a campanha do senador divulgou uma nota afirmando que ele não questionou a integridade do sistema de votação brasileiro. O episódio também lembrou a reunião realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores lá em 2022, quando ele fez críticas ao sistema eleitoral sem apresentar provas. A nota de Flávio, lembrando que Flávio divulgou uma nota de hoje, falando sobre o que ele falou ontem, né? Então ele voltou atrás, falando o seguinte, que não é verdade que o pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha questionado a integridade do sistema de votações no Brasil. Em sua fala, o pré-candidato se limitou a relatar 2 fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa. Número 1, o fato originariamente gerador da inelegibilidade de seu pai, Jair Bolsonaro, uma notória reunião com embaixadores, e o fato 2, um relatório recentemente divulgado pela CIA a respeito de fraudes nas eleições venezuelanas. Em sua fala, que é brevíssima neste ponto, o pré-candidato Flávio Bolsonaro afirma expressamente que não está questionando o sistema de votação brasileiro e exorta os diplomatas ali presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missões de observação internacional. Afastada qualquer descontextualização das falas do pré-candidato, sua equipe de pré-campanha reafirma sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que as missões de observação internacional devem ser fortemente estimuladas, pois contribuem para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições. Então, o que eu acabei de ler para vocês foi a nota da equipe de campanha do Flávio Bolsonaro voltando atrás. Eles não dizem que foi voltando atrás, mas praticamente voltando atrás no que disse o pré-candidato ontem, né, na sua fala aí com a reunião
na reunião com os diplomatas. Eu já quero abrir o programa aí com Mano Ferreira, que já está aqui comigo. Mano, muito bom dia. Flávio, cometendo aí o mesmo erro que o pai cometeu na reunião com os embaixadores, descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro, falando sobre as urnas eletrônicas. Ele começa, falando sobre as urnas eletrônicas, dizendo que a Smartmatic também faz parte ou também produz o sistema das urnas eletrônicas brasileiras. Depois ele volta atrás, diz que não é bem assim. E aí, na nota de hoje, volta atrás mais uma vez, querendo dizer que não disse bem aquilo. Então, voltando atrás no que ele disse. Precisava disso ou o que ele queria era a ajuda de organismos internacionais fiscalizando as eleições brasileiras mais uma vez. Isso ajuda em alguma coisa? A gente já tem provas das eleições passadas de que isso não ajudou em nada. O governo de Jair Bolsonaro conseguiu pela primeira vez fiscalizar de forma majoritária as eleições de 2022. Conseguiu que o governo fiscalizasse, conseguiu que o próprio partido fizesse a fiscalização das urnas eletrônicas, o PL conseguiu fiscalizar a votação e conseguiu, inclusive, que os militares fiscalizassem as urnas eletrônicas. Então, foi uma fiscalização em todos os âmbitos dessas eleições de 2022 por parte do governo Jair Bolsonaro. Adiantou em alguma coisa? Vai adiantar que diplomatas e organismos internacionais fiscalizem essas eleições de 2026? Muito bom dia a você. Muito bom dia, Neila. A gente está diante de uma postura que ela é irresponsável e frouxa ao mesmo tempo. É irresponsável porque é mentirosa. Não faz qualquer sentido fazer alegações sobre a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, que, aliás, é um motivo de orgulho nacional, porque nós temos, com confiança e agilidade, um dos sistemas eleitorais que dá a resposta do voto soberano do eleitor com a maior velocidade no mundo inteiro. Na mesma noite da eleição, todos nós já sabemos quem foram eleitos para os múltiplos cargos que estão em disputa. Mas Flávio Bolsonaro, além de irresponsável, é frouxo, porque, ao mesmo tempo em que faz um discurso cujo objetivo claro é descredibilizar a urna eletrônica, ele afirma que, olha, mas veja bem, eu não estou tentando descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. É óbvio que está. E mente duplamente. Mente sobre o processo eleitoral e mente sobre a sua própria intenção. O objetivo disso é claramente o engajamento da sua própria bolha fanatizada e a descredibilização do processo eleitoral. Agora, note, Neila, a ironia dessa história, porque estamos falando da família Bolsonaro, uma família que se sustenta por meio do setor público, se sustenta por meio de sucessivas eleições, colocam todos os seus familiares, basicamente, para concorrer a eleições por meio de um sistema que depois eles tentam descredibilizar. Mas só tem poder, só tem dinheiro, porque se sustentam por meio disso, porque a urna eletrônica funciona e sempre funcionou. E aí ficam usando do próprio meio que permitiu que eles ascendessem politicamente, que ascendessem economicamente, que se sustentassem a família inteira na política para descredibilizar o próprio sistema, sabotando a democracia brasileira. Isso é inaceitável. A Justiça Eleitoral já deixou claro que é inaceitável ao declarar Jair Bolsonaro como inelegível justamente em função dessas posturas, e Flávio quer seguir o exemplo do pai para falar com a própria bolha e sabotar a democracia brasileira. Interessante, Mano, que eu não vi questionamento sobre a eleição anterior, A eleição de 2018 não foi questionada, as eleições que colocaram Flávio e Eduardo no poder não foram questionadas. Eu quero ver se o Flávio ganha a eleição presidencial, se as urnas eletrônicas serão questionadas. Então, é um questionamento seletivo.
Exato, Neila. Essa é a conduta típica de grupos políticos autoritários. Democracia é quando eles ganham. E ditadura, problemas, golpes, é quando perdem. Isso é inaceitável que a gente tolere na política brasileira, porque rebaixa a capacidade do Brasil de debater os seus próprios problemas. Nós temos problemas graves demais, sérios demais, que afetam a vida do cidadão brasileiro na ponta, aquele que precisa de um Estado que seja eficiente. E o Brasil deixa muito a desejar nesses quesitos. E para melhorar a capacidade de entrega de políticas públicas, o processo eleitoral é fundamental. E ele precisa se dar debatendo propostas de política pública e não sabotando o processo eleitoral. Então, a gente anda casas atrás e perde a capacidade, como país, de debater os problemas que de fato importam e que de fato vão nos colocar no caminho da prosperidade ou nos manter aprisionados no populismo. E, infelizmente, esse tipo de conduta irresponsável, populista e autoritária afasta o país da capacidade de debater a sério os seus problemas. Por isso, é lamentável, mas é sinal também, Neila, de desespero, porque Flávio Bolsonaro estava no começo da campanha tentando se vender como Bolsonaro versão moderada, o Bolsonaro que toma vacina. Havia ali o desejo de falar para fora da própria bolha, de tentar conquistar novos eleitores. Essa mudança de rota é sinal de que estão sentindo a necessidade de falar para o núcleo mais fanático dos seus próprios seguidores, ou seja, estão abrindo mão de buscar conquistar votos do eleitor moderado, que são os votos que vão conquistar, que vão garantir a vitória na urna. Isso é sinal de que se sentem ameaçados na capacidade de manter um monopólio sobre as opções de alternativa ao PT. É sinal de que estão voltando casas na própria estratégia em busca de garantir a sobrevivência política, alimentando os seus radicais. Estão, portanto, deixando muito claro que não veem chances competitivas de enfrentar o presidente Lula no segundo turno. Estão disputando o voto no primeiro turno, ou seja, estão com medo de perder a liderança do campo. Interessante você falar sobre isso, porque alguns movimentos realmente me pareceram muito direcionados para a bolha bolsonarista, como, por exemplo, a viagem ou as viagens ou as reuniões do Flávio e do Eduardo com Donald Trump. Me pareceram o que eles chamam de, o que eles, ali dentro da família Bolsonaro, não os aliados, tá? As pessoas que estão trabalhando ali na direita, mas que são contrários à família Bolsonaro, chamam de apito de cachorro. Quando o Flávio ou o Eduardo dão um tom, né, dão um apito para que a bolha bolsonarista replique. E, inclusive, eles falam muito sobre isso quando eles falam sobre o vídeo da Michelle Bolsonaro também. Eles entendem, por exemplo, que a manifestação do Eduardo de ontem, que a gente vai falar aqui hoje, a manifestação do Eduardo de ontem, é mais um apito de cachorro intimidatório, mais uma manifestação para a bolha bolsonarista, que eles vivem disso, né? Eles dão um tom para que os eleitores da bolha bolsonarista reajam. Então, a viagem para os Estados Unidos, os encontros com Donald Trump, são tons, apitos, para que os eleitores da bolha bolsonarista continuem trabalhando para a família Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. Aí você tem toda a razão.